Ele é mineiro, psicanalista, teólogo, embora ateu, e educador. Tem participado do debate sobre o que seria a educação do século XXI e tem sido um dos principais críticos, inclusive, ao que se poderia chamar de educação tradicional. Autor de diversos livros sobre educação, psicanálise, sobre a vida em geral, livros infantis, inclusive. O Sala de Notícias Entrevista conversa hoje, ou vai prosear, como ele mesmo diz, com o educador Rubem Alves. Bom dia. Bom dia. Rubens, obrigado por receber a gente aqui na sua casa para conversar sobre educação e sobre educadores. Quem foram os educadores que te marcaram a sua infância? Conta um pouco da sua infância e a relação dela com educadores. Uma professora, a dona Clotilde, não vou contar a história porque é uma história muito longa, uma mulher que me marcou muito. E descobri há 4 anos que ela ainda estava viva, com 92 anos de idade, e que aos 90 anos defendeu tese de mestrado sobre a ironia em Eça de Queiroz. Depois um outro professor, já no curso científico, chamado Leônidas Sobrinho Porto, professor de literatura, ele começou a aula dele, a primeira aula dele, dizendo o seguinte, que os alunos não se preocupassem com a frequência, que todos eles já tinham frequência total, e não se preocupassem com notas e provas, porque todos eles já tinham passado. E aí ele terminou. Resolvidas essas questões preliminares irrelevantes, vamos nos dedicar à literatura. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei contato realmente com a literatura. Muito bem. E Minas Gerais teve uma influência também no profissional, Rubem Alves? Eu tive muita experiência de pobreza. Meu pai foi um homem muito rico que perdeu tudo na crise, na craque da Bolsa de Nova York, 1930, 1929. Então nós fomos morar numa casa de pau a pique na roça, né? Naquele tempo não tinha eletricidade, não tinha banho dentro de casa, era banho de bacia, era uma pobreza. Só que eu não sabia que eu era pobre. E porque eu não sabia que eu era pobre, eu era muito feliz sendo pobre. O filósofo Kierkegaard diz que a infelicidade começa com a comparação. Eu não tinha gente rica com quem comparar, de modo que eu estava felicíssimo na minha pobreza. Eu fui conhecer a infelicidade quando eu me mudei para o Rio de Janeiro e entrei para um colégio muito elegante, porque lá eu descobri, então, pela primeira vez, que eu era pobre. Uhum. E foi no Rio de Janeiro que o senhor seguiu pela religião com a igreja presbiteriana? Eu vou lhe contar o seguinte, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu era caipira, falava mar, carne, então eu fui objeto de chacota dos meus colegas. Eu nunca tive um amigo, durante todos os anos que eu passei no colégio no Rio de Janeiro, nunca fui à casa de um amigo e nenhum amigo veio à minha casa. Então era uma experiência de grande solidão, porque eu era diferente. E eu fui para a igreja, não foi por questões de céu e de inferno, foi porque a igreja era o lugar dos marginalizados, e lá eu não era estranho, eu podia falar carne, podia falar mar, que ninguém ia caçoar de mim, porque eu pertencia àquele grupo. Então foi uma primeira experiência de estar junto, de comunidade. Aí aconteceram algumas coisas e mudou o pastor da igreja, e foi para a minha igreja um pastor que tinha fogo nos olhos, espada na língua, e que vivia no mundo de inferno, e eu me converti àquela coisa horrível. Durante muito tempo eu fui um fundamentalista intolerante, e eu tenho uma vergonha muito tempo desse período da minha vida, não só por causa da estupidez das coisas em que eu acreditava em inferno e coisas parecidas, mas por causa dos prazeres que eu poderia ter tido quando jovem e não tive, porque a religião me proibia. Então eu tenho muita tristeza do que eu perdi e infelizmente não pode voltar atrás, né? E como foi essa passagem de pastor para um ateu? Sabe que eu não sei direito como é que foi. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Eu comecei a perder, isso no fim da década de 50,
em que o Brasil estava fervilhando com questões sociais, de repente nós começamos a perder interesse no céu e começamos a nos interessar mais pela terra. E Deus passou a ser não aquele ser onipotente. Aliás, é interessante uma coisa, eu acho que é impossível chamar um Deus onipotente. Porque se Deus é onipotente, como é que eu vou perdoá-lo? Porque se eu fosse onipotente, eu não deixaria que acontecesse o sofrimento que acontece no mundo. Então eu não poderia perdoar esse Deus. Mas um Deus que não existe, que não é onipotente, aliás, foi um teólogo protestante chamado Dietrich Bonhoeffer, que participou de um complô para assassinar Hitler. Quando ele esteve no campo de concentração, em correspondência, ele falou sobre uma ideia que, quando a vi pela primeira vez, me surpreendeu, a ideia de um Deus fraco. Porque se Deus é fraco, eu posso não só perdoá-lo, mas eu posso também ajudá-lo. Eu posso dizer, eu posso dar aceita uma mãozinha aí, eu dou uma mãozinha. Qual que é o Deus que o educador deve ter? Como é que o educador lida com Deus junto aos seus estudantes? Eu acredito totalmente na educação laica, que nós não temos que estar ensinando catecismo para ninguém. Na escola nós ensinamos ciência, os saberes, a deuses de todos os tipos, né? Mas eu acho, assim, do meu ponto de vista, que o Deus do educador é uma criança. E para isso seria bom ler o poema do Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro. Ele conta a história de Jesus, que não aguentou mais ficar no céu e ele resolveu fugir. Ele escorregou num raio de sol e nasceu no quintal da sua casa como um menino. É um poema absolutamente maravilhoso. Infelizmente eu não sei o poema de cor. Deus é uma criança, sabe? Que gosta de brincar com a gente. A coisa que Deus mais faz é brincar. Aliás, houve um místico do século XVII, se não me engano, que dizia que a única coisa que Deus faz é brincar. Então, quem brinca está no universo divino. O Sala de Notícias Entrevista conversa com este grande educador, Rubem Alves, também psicanalista, teólogo, como vocês viram. A gente volta já já com mais sobre educação. O Sala de Notícias Entrevista está de volta e hoje conversa com o educador, teólogo, psicanalista, escritor Rubem Alves. E nesse bloco nós vamos conversar sobre Rubem Alves como escritor e também sobre a visão dele do educador do século XXI. Professor, como foi essa passagem então da vida mais como pastor para se tornar escritor? Eu nunca pensei que eu seria escritor. Isso não estava nos meus planos. Aliás, uma vez um aluno me procurou, eu queria uma entrevista, ele me fez a primeira pergunta, como é que eu tinha planejado a minha vida para chegar onde eu havia chegado. Aí eu percebi que ele me admirava, queria seguir o meu caminho. Eu disse a ele, eu só cheguei por onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei deu errado. Então, eu nunca planejei ser escritor, nunca me dediquei à análise sintática, não conheço muito sobre escolas literárias. Acho que dois fatores me levaram para a literatura. O primeiro fator é que eu fiquei muito cansado do estilo acadêmico. O estilo acadêmico é um estilo muito árido, não é? Só para os especialistas.
E como pastor eu gostava de conversar com as pessoas. E para você veja lá no Novo Testamento, Jesus Cristo não fazia discursos teológicos, ele contava histórias. As pessoas, se você tem uma boa metáfora, você não precisa explicar nada. Se você tem aquela imagem, é absolutamente inesquecível. Então cheguei a um ponto que eu disse, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser escritor acadêmico. E resolvi escrever o que me desse na cabeça. E a minha surpresa foi que as pessoas gostaram. Aí eu disse, só vou escrever do jeito que me der na cabeça. E um outro fator foi que eu tive uma filha temporona, ou temporã, não sei qual é a forma certa, e ela tinha perguntas. E eu sempre contava uma história para responder às ansiedades dela. Por exemplo, uma vez eu tinha de ir para os Estados Unidos para passar 2 meses lá, ela tinha 4 anos. E ela começou a ficar muito angustiada com a minha viagem, porque tinha havido um desastre de avião, ela viu as fotografias no jornal, e ela não queria que eu fosse. Aí me veio na cabeça, porque as histórias elas sempre vêm. Você não constrói a história assim, pedaço a pedaço, ela aparece de repente na cabeça. A Menina e o Pássaro Encantado, que eu acho que é a melhor história que eu já escrevi. A primeira é a melhor história que eu escrevi. É a história de uma menina que tinha como seu melhor amigo um pássaro encantado. Nessa história, evidentemente, você já vê que a menina é ela e o pássaro encantado sou eu que ia viajar. Então, o que o pássaro encantado fazia? O pássaro encantado ia a lugares, voltava e contava as histórias para a menina. Outra vez ela era mais moça, ela devia ter uns 3 anos. Eu estava dormindo ainda, eram as 6 horas da manhã, de repente ela entrou no meu quarto, me acordou, e eu disse, o que é, Raquel? Ela me olhou e disse, papai, quando você morrer você vai sentir saudade? Eu fiquei tão perplexo com aquela pergunta, que eu fiquei parado. Aí ela disse, não chora porque eu vou te abraçar. Aí isso virou uma história, a Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, que é uma, modéstia às favas, é uma história muito boa. Eu tenho consciência das boas coisas que eu escrevo e tenho consciência das porcarias que eu escrevo também. E acho que uma das maneiras extraordinárias de você ensinar é contando histórias, porque quando você conta história, isso significa o uso de imagens poéticas, a comunicação é imediata, não precisa explicar. Você não explica um poema. Se você explicar um poema, é a mesma coisa que explicar uma piada. Uhum. Ou você sente ou você não sente. Então é imediato. Então é minha maneira de educar contando histórias para as crianças e para os adultos. E esse deveria ser o papel do educador desse século XXI, da revolução das tecnologias de informação e comunicação? Como é que o senhor vê este papel do educador hoje? Olha, a minha filosofia da educação diz o seguinte, usando metáforas, já vou começar com metáforas, que o corpo carrega 2 caixas. Numa mão, na mão direita, ele carrega uma caixa de ferramentas. Ferramentas são objetos necessários para viver, são meios de vida. Uma faca, um garfo, um lápis, uma caneta, uma bicicleta, são todos meios, são melhorias do corpo. Por exemplo, você está usando um óculos, isso aí é uma melhoria. O Marshall McLuhan que dizia que todos os artefatos técnicos que nós temos são melhorias do corpo, né? Isso que faz a civilização. Então, parte da educação é ensinar as ferramentas, mas as ferramentas só têm sentido em relação à tarefa que você vai fazer. Por exemplo, eu posso ensinar um menino, se eu tiver bastante gelo, a fazer um iglu. Uhum. Mas não tem o menor sentido em fazer um iglu aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu vou ensinar para o menino outras coisas. Ou seja, é o meu entorno que determina a ferramenta que eu vou ensinar. E a minha crítica, uma das minhas críticas à educação é que se ensina muita coisa que não tem nada a ver com a vida das crianças. Por isso,
nós esquecemos, não por ter memória fraca, mas por ter memória inteligente, porque a memória inteligente é a memória que sabe esquecer aquilo que não tem sentido. Isso então, primeira caixa. Primeira caixa. E a segunda? Segunda caixa, a caixa dos brinquedos. Brinquedo é um objeto que não tem a menor serventia, eles não são úteis, não servem para nada. E por que a gente então gosta dos brinquedos? Porque eles nos dão alegria, nos dão felicidade, um peão, um jogo de dama, um jogo de xadrez. E outras coisas, como por exemplo, poemas. Poemas são brincadeiras que a gente faz com palavras. Música, brincadeiras que a gente faz com som. A Nona Sinfonia não serve para coisa alguma. Você não consegue fazer um objeto com a Nona Sinfonia. Por que você escuta a Nona Sinfonia? Para você ter uma experiência do divino. E é isso que forma as pessoas, porque você pode ser extremamente sabido nas ferramentas e ser um idiota do ponto de vista humano. Então, o que faz a alma das pessoas, que torna as pessoas inteligentes, objetos do amor. E se você não tiver essa educação dos brinquedos, você vai estar perdendo a coisa mais importante, que é a educação da sensibilidade. Aqui nós temos a educação das ferramentas, aqui nós temos a educação da sensibilidade. O Sala de Notícias Entrevista está conversando com o mineiro, educador, teólogo, psicanalista Rubem Alves. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. O Sala de Notícias Entrevista está de volta e hoje conversa com Rubem Alves, escritor, psicanalista, teólogo, educador. Professor, a gente estava falando sobre o papel do educador e o papel da escola nesse século XXI. Hoje a gente fala em muitos lugares para aprender e eu sei que o senhor teve uma história com um restaurante. O restaurante também era um projeto pedagógico para a sociedade? É interessante que Sócrates, os gregos, se reuniam em torno de um banquete para pensar. No restaurante que eu tinha, o Dali, acontecia muito isso, sabe? Você sentava numa mesa e começava a conversar. Não era conversar abobrinha, conversar sobre coisas sérias. Eu me lembro de tantas conversas bonitas que nós tivemos lá. Na verdade, todo lugar é lugar de aprendizagem. É só prestar atenção. Você vai a um concerto, você vai a uma igreja, é um lugar de aprendizagem. Você vai olhar na igreja, é um lugar de aprendizagem. A casa é um lugar de aprendizagem. Eu escrevi um texto uma vez com o título Casas que Emburrecem. O que é uma casa que emburrece? Uma casa onde tudo está no lugar. Está tudo no lugar, você não tem permissão para pensar, porque você não pode mexer com os objetos. Agora, se a casa é meio desarrumada, aí você pode mexer nas coisas. Eu me lembro do fascínio que eu tinha quando eu era menino, que eu ia mexer nas caixas onde a minha mãe guardava as coisas dela, os botões, aquela coisa. Eu ficava mexendo lá e as crianças tinham a curiosidade. E a casa é por excelência o lugar onde se aprende. E a roda de brincadeira, né? A roda de brincadeira das crianças é um lugar. No campo de futebol a gente aprende. Futebol você aprende sobre política. Xadrez também é outro jogo que você pode usar para falar sobre política, né? Xadrez é um jogo de política. Tem os bispos sempre andam na diagonal, que coisa interessante, né? O rei é fraquinho, tá? De quem manda é a mulher. Naquele jogo, quem manda é a mulher. Então você aprende tanta coisa no cotidiano da vida, né? Só que não tem nota. O senhor é psicanalista também, né? Dos espaços internos, do inconsciente. O que a psicanálise traz para o campo da educação? O que ela contribui no ferramental do educador?
Quando você é psicanalista e tem uma pessoa lá falando, eu pelo menos, nunca prestei atenção naquilo que a pessoa está falando. Porque se ela está falando, porque ela já sabe. E não é isso que a psicanálise se propõe. Eu vou prestar atenção nos espaços vazios, aquilo que ela fala sem querer, ou nos silêncios. A psicanálise é uma arte, não é ciência, que se dedica a escutar os silêncios. O Fernando Pessoa tem um poema que ele resume a psicanálise. Ele está se dirigindo a um poeta. E esse poeta, eu acho que é ele mesmo. Então ele diz assim: cessa o teu canto. Cessa, porque enquanto ouvi, ouvia uma outra voz, como que vindo nos interstícios do brando encanto com que o teu canto vinha até nós. Ouvi-te e ouvia a outra voz. E a melodia que não havia, se bem me lembro, me faz chorar. Então, você veja, a melodia que não havia, mas havia uma melodia que não havia, mas se bem me lembro, me faz chorar. Foi tua voz encantamento que nesse momento vago acordou um ser qualquer alheio a nós que nos falou. Fernando Pessoa sabe perfeitamente o que é psicanálise. Então, quem quiser saber essas coisas da psicanálise, eu aconselharia, quem sabe não ler Freud, mas talvez ler Fernando Pessoa, porque a poesia toda ela é baseada na coisa da psicanálise. E o educador, ele deve ter esse sentido, além da vocação, evidentemente, esse sentido de ouvir os silêncios do estudante? O educador tem que ensinar uma coisa sem dizer nada. Ele vai ensinar para o estudante que ele, estudante, é respeitado. E que ele, educador, vai ouvi-lo e vai prestar a maior atenção naquilo que ele está falando. Porque a questão da inteligência, a inteligência pode ser anulada. Há muitos professores e professoras que brocham a inteligência. A inteligência fica brochada por causa de um olhar de professor. A Adélia Prado tem um verso que diz assim: e o meu lábio zombeteiro faz a lança dele refluir. A lança você pode tanto pensar como um símbolo fálico, mas você pode também pensar como sendo a inteligência. A inteligência é uma lança. O meu lábio zombeteiro faz a inteligência refluir. Juntando tudo isso, a vocação do professor, ser capaz de ouvir os silêncios, os vários lugares para aprender, o gosto de aprender, pensando o papel da universidade na formação do professor. O senhor tem uma longa carreira na universidade, na Unicamp, na Faculdade de Educação, inclusive da Unicamp, entre outros institutos da Unicamp. Qual que é o papel da universidade? Como é que a universidade faz hoje para formar esse educador do século XXI? Eu vou dizer uma coisa feia. Eu não vejo que a universidade esteja muito preocupada em formar professores. Parece que o professor fica restrito lá à faculdade de pedagogia. É um cantinho lá que ninguém leva muito a sério. O que é sério na universidade é física, química, informática. Mas você veja uma coisa, no currículo Lattes, que diz que é para avaliar a docência, não avalia a docência coisa nenhuma. Não há nenhuma referência à atividade docente do professor. Isso mostra a relação dos círculos acadêmicos com educar, ensinar. O Sala de Notícias Entrevista conversou com o educador Rubem Alves, psicanalista, escritor, que tem participado do debate sobre o que é educação de qualidade no país. Professor Rubem Alves, muito obrigado pela entrevista.
Eu aqui agradeço essa oportunidade de me dirigir a um público tão vasto que só está presente na imaginação da gente. Obrigado. Até a próxima. Ele é mineiro, psicanalista, teólogo, embora ateu, e educador. Tem participado do debate sobre o que seria a educação do século XXI e tem sido um dos principais críticos, inclusive, ao que se poderia chamar de educação tradicional. Autor de diversos livros sobre educação, psicanálise, sobre a vida em geral, livros infantis, inclusive. O Sala de Notícias Entrevista conversa hoje, ou vai prosear, como ele mesmo diz, com o educador Rubem Alves. Bom dia. Bom dia. Rubens, obrigado por receber a gente aqui na sua casa para conversar sobre educação e sobre educadores. Quem foram os educadores que te marcaram a sua infância? Conta um pouco da sua infância e a relação dela com educadores. Uma professora, a dona Clotilde, não vou contar a história porque é uma história muito longa, uma mulher que me marcou muito, e descobri há 4 anos que ela ainda estava viva, com 92 anos de idade, e que aos 90 anos defendeu tese de mestrado sobre a ironia em Eça de Queiroz. Depois um outro professor, já no curso científico, chamado Leônidas Sobrinho Porto, professor de literatura, ele começou a aula dele, a primeira aula dele, dizendo o seguinte, que os alunos não se preocupassem com a frequência, que todos eles já tinham frequência total, e não se preocupassem com notas e provas, porque todos eles já tinham passado. E aí ele terminou. Resolvidas essas questões preliminares irrelevantes, vamos nos dedicar à literatura. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei contato realmente com a literatura. Muito bem. E Minas Gerais teve uma influência também no profissional Rubem Alves? Eu tive muita experiência de pobreza. Meu pai foi um homem muito rico que perdeu tudo na crise, na crack da Bolsa de Nova York, 1930, 1929. Então nós fomos morar numa casa de pau a pique na roça, né? Naquele tempo não tinha eletricidade, não tinha banho dentro de casa, era banho de bacia, era uma pobreza. Só que eu não sabia que eu era pobre. E porque eu não sabia que eu era pobre, eu era muito feliz sendo pobre. O filósofo Kierkegaard diz que a infelicidade começa com a comparação. Eu não tinha gente rica com quem comparar, de modo que eu estava felicíssimo na minha pobreza. Eu fui conhecer a infelicidade quando eu me mudei para o Rio de Janeiro e entrei para um colégio muito elegante, porque lá eu descobri, então, pela primeira vez, que eu era pobre. Uhum. E foi no Rio de Janeiro que o senhor seguiu pela religião com a igreja presbiteriana? Eu vou lhe contar o seguinte, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu era caipira, falava mar, carne, então eu fui objeto de chacota dos meus colegas. Eu nunca tive um amigo, durante todos os anos que eu passei no colégio no Rio de Janeiro, nunca fui à casa de um amigo e nenhum amigo veio à minha casa. Então era uma experiência de grande solidão, porque eu era diferente. E eu fui para a igreja, não foi por questões de céu e de inferno, foi porque a igreja era o lugar dos marginalizados e lá eu não era estranho, eu podia falar carne, podia falar mar, que ninguém ia caçoar de mim, porque eu pertencia àquele grupo. Então foi uma primeira experiência de estar junto, de comunidade. Aí aconteceram algumas coisas e mudou o pastor da igreja, e foi para a minha igreja um pastor que tinha fogo nos olhos, espada na língua,
e que vivia no mundo de inferno, e eu me converti àquela coisa horrível. Durante muito tempo eu fui um fundamentalista intolerante, e eu tenho uma vergonha há muito tempo desse período da minha vida, não só por causa da estupidez das coisas em que eu acreditava em inferno e coisas parecidas, mas por causa dos prazeres que eu poderia ter tido quando jovem e não tive, porque a religião me proibia. Então eu tenho muita tristeza do que eu perdi e infelizmente não pode voltar atrás, né? E como foi essa passagem de pastor para um ateu? Sabe que eu não sei direito como é que foi. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Eu comecei a perder, isso no fim da década de 50, em que o Brasil estava fervilhando com questões sociais. De repente, nós começamos a perder interesse no céu e começamos a nos interessar mais pela terra. E Deus passou a ser não aquele ser onipotente. Aliás, é interessante uma coisa, eu acho que é impossível se amar um Deus onipotente. Porque se Deus é onipotente, como é que eu vou perdoá-lo? Porque se eu fosse onipotente, eu não deixaria que acontecesse o sofrimento que acontece no mundo. Então eu não poderia perdoar esse Deus. Mas um Deus que não existe, que não é onipotente, aliás, foi um teólogo protestante chamado Dietrich Bonhoeffer, que participou de um complô para assassinar Hitler. Quando ele esteve no campo de concentração, em correspondência, ele falou sobre uma ideia que, quando eu vi pela primeira vez, me surpreendeu, a ideia de um Deus fraco. Porque se Deus é fraco, eu posso não só perdoá-lo, mas eu posso também ajudá-lo. Eu posso dar aceita uma mãozinha aí, eu dou uma mãozinha. Qual que é o Deus que o educador deve ter? Como é que o educador lida com Deus junto aos seus estudantes? Eu acredito totalmente na educação laica, que nós não temos que estar ensinando catecismo para ninguém. Na escola nós ensinamos ciência, os saberes, a deuses de todos os tipos, né? Mas eu acho, assim, do meu ponto de vista, que o Deus do educador é uma criança. E para isso seria bom ler o poema do Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro. Ele conta a história de Jesus, que não aguentou mais ficar no céu e ele resolveu fugir. Ele escorregou num raio de sol e nasceu no quintal da sua casa como um menino. É um poema absolutamente maravilhoso. Infelizmente eu não sei o poema de cor. Deus é uma criança, sabe? Que gosta de brincar com a gente. A coisa que Deus mais faz é brincar. Aliás, houve um místico do século XVII, se não me engano, que dizia que a única coisa que Deus faz é brincar. Então, quem brinca está no universo divino. O Sala de Notícias Entrevista conversa com este grande educador, Rubem Alves, também psicanalista, teólogo, como vocês viram. A gente volta já já com mais sobre educação. O Sala de Notícias Entrevista está de volta e hoje conversa com o educador, teólogo, psicanalista, escritor Rubem Alves. E nesse bloco nós vamos conversar sobre Rubem Alves como escritor e também sobre a visão dele do educador do século XXI. Professor, como foi essa passagem então da vida mais como pastor para se tornar escritor? Eu nunca pensei que eu seria escritor. Isso não estava nos meus planos. Aliás, uma vez um aluno me procurou
eu queria uma entrevista, ele me fez a primeira pergunta, como é que eu tinha planejado a minha vida para chegar onde eu havia chegado. Aí eu percebi que ele me admirava, queria seguir o meu caminho. Eu disse a ele, eu só cheguei por onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei deu errado. Então, eu nunca planejei ser escritor, nunca me dediquei à análise sintática, não conheço muito sobre escolas literárias. Acho que dois fatores me levaram para a literatura. O primeiro fator é que eu fiquei muito cansado do estilo acadêmico. O estilo acadêmico é um estilo muito árido, não é? Só para os especialistas. E como pastor, eu gostava de conversar com as pessoas. E para você veja lá no Novo Testamento, Jesus Cristo não fazia discursos teológicos, ele contava histórias. As pessoas, se você tem uma boa metáfora, você não precisa explicar nada. Se você tem aquela imagem, é absolutamente inesquecível. Então cheguei a um ponto que eu disse, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser escritor acadêmico. E resolvi escrever o que me desse na cabeça. E a minha surpresa foi que as pessoas gostaram. Aí eu disse, só vou escrever do jeito que me der na cabeça. E um outro fator foi que eu tive uma filha temporona, ou temporã, não sei qual é a forma certa, e ela tinha perguntas. E eu sempre contava uma história para responder às ansiedades dela. Por exemplo, uma vez eu tinha de ir para os Estados Unidos para passar 2 meses lá, ela tinha 4 anos. E ela começou a ficar muito angustiada com a minha viagem, porque tinha havido um desastre de avião, ela viu as fotografias no jornal, e ela não queria que eu fosse. Aí me veio na cabeça, porque as histórias elas sempre vêm. Você não constrói a história assim, pedaço a pedaço, ela aparece de repente na cabeça. A Menina e o Pássaro Encantado, que eu acho que é a melhor história que eu já escrevi. A primeira é a melhor história que eu escrevi. É a história de uma menina que tinha como seu melhor amigo um pássaro encantado. Nessa história, evidentemente, você já vê que a menina é ela e o pássaro encantado sou eu que ia viajar. Então, o que é que o pássaro encantado fazia? O pássaro encantado ia a lugares, voltava e contava as histórias para a menina. Outra vez, ela era mais moça, ela devia ter uns 3 anos. Eu estava dormindo ainda, eram as 6 horas da manhã, de repente ela entrou no meu quarto, me acordou, eu disse, o que é, Raquel? Ela me olhou e disse, papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu fiquei tão perplexo com aquela pergunta, que eu fiquei parado. Aí ela disse, não chora porque eu vou te abraçar. Aí isso virou uma história, a Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, que é uma modéstia às favas. É uma história muito boa. Eu tenho consciência das boas coisas que eu escrevo e tenho consciência das porcarias que eu escrevo também. E acho que uma das maneiras extraordinárias de você ensinar é contando histórias, porque quando você conta história, isso significa o uso de imagens poéticas, a comunicação é imediata, não precisa explicar. Você não explica um poema. Se você explicar um poema, é a mesma coisa que explicar uma piada. Uhum. Ou você sente ou você não sente. Então é imediato. Então é minha maneira de educar, contando histórias para as crianças e para os adultos. E esse deveria ser o papel do educador desse século XXI, da revolução das tecnologias de informação e comunicação? Como é que o senhor vê este papel do educador hoje? Olha, a minha filosofia da educação diz o seguinte, usando metáforas, já vou começar com metáforas, que o corpo carrega 2 caixas. Numa mão, na mão direita, ele carrega uma caixa de ferramentas. Ferramentas são objetos necessários para viver, são meios de vida. Uma faca, um garfo, um lápis, uma caneta, uma bicicleta, são todos meios, são melhorias do corpo. Por exemplo, você está usando um óculos, isso aí é uma melhoria. O Marshall McLuhan que dizia que todos os artefatos técnicos que nós temos são melhorias do corpo.
né? É isso que faz a civilização. Então, parte da educação é ensinar as ferramentas, mas as ferramentas só têm sentido em relação à tarefa que você vai fazer. Por exemplo, eu posso ensinar um menino, se eu tiver bastante gelo, a fazer um iglu, mas não tem o menor sentido em fazer um iglu aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu vou ensinar para o menino outras coisas, ou seja, é o meu entorno que determina a ferramenta que eu vou ensinar. E a minha crítica, uma das minhas críticas à educação é que se ensina muita coisa que não tem nada a ver com a vida das crianças. Por isso, nós esquecemos, não por ter memória fraca, mas por ter memória inteligente, porque a memória inteligente é a memória que sabe esquecer aquilo que não tem sentido. Isso então, primeira caixa. Primeira caixa. E a segunda? Segunda caixa. A caixa dos brinquedos. Brinquedo é um objeto que não tem a menor serventia. Eles não são úteis, não servem para nada. E por que a gente então gosta dos brinquedos? Porque eles nos dão alegria, nos dão felicidade, um peão, um jogo de dama, um jogo de xadrez. E outras coisas, como por exemplo, poemas. Poemas são brincadeiras que a gente faz com palavras. Música, brincadeiras que a gente faz com som. A nona sinfonia não serve para coisa alguma. Você não consegue fazer um objeto com a nona sinfonia. Por que você escuta a nona sinfonia? Para você ter uma experiência do divino. E é isso que forma as pessoas, porque você pode ser extremamente sabido nas ferramentas e ser um idiota do ponto de vista humano. Então, o que faz a alma das pessoas, que torna as pessoas inteligentes, objetos do amor. Se você não tiver essa educação dos brinquedos, você vai estar perdendo a coisa mais importante, que é a educação da sensibilidade. Aqui nós temos a educação das ferramentas, aqui nós temos a educação da sensibilidade. O Sala de Notícias Entrevista está conversando com o mineiro, educador, teólogo, psicanalista Rubem Alves. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. O Sala de Notícias Entrevista está de volta e hoje conversa com Rubem Alves, escritor, psicanalista, teólogo, educador. Professor, a gente estava falando sobre o papel do educador e o papel da escola nesse século XXI. Hoje a gente se fala em muitos lugares para aprender e eu sei que o senhor teve uma história com um restaurante. O restaurante também era um projeto pedagógico para a sociedade? É interessante que Sócrates, os gregos, se reuniam em torno de um banquete para pensar. No restaurante que eu tinha, o Dali, acontecia muito isso, sabe? Você sentava numa mesa e começava a conversar. Não era conversar abobrinha, conversar sobre coisas sérias. Eu me lembro de tantas conversas bonitas que nós tivemos lá. Na verdade, todo lugar é lugar de aprendizagem. É só prestar atenção. Você vai a um concerto, você vai a uma igreja, é um lugar de aprendizagem. Você vai na igreja, é um lugar de aprendizagem. A casa é um lugar de aprendizagem. Eu escrevi um texto uma vez com o título Casas que Emburrecem. O que é uma casa que emburrece? Uma casa onde tudo está no lugar. Está tudo no lugar, você não tem permissão para pensar, porque você não pode mexer com os objetos. Agora, se a casa é meio desarrumada, aí você pode mexer nas coisas. Eu me lembro do fascínio que eu tinha quando eu era menino, que eu ia mexer nas caixas onde a minha mãe guardava as coisas dela, os botões, aquela coisa. Eu ficava mexendo lá e as crianças tinham a curiosidade. E a casa é por excelência o lugar onde se aprende. E a roda de brincadeira, né? A roda de brincadeira das crianças é um lugar, o campo de futebol a gente aprende.
Futebol, você aprende sobre política. Xadrez também é outro jogo que você pode usar para falar sobre política, né? Xadrez é um jogo de política. Tem os bispos sempre andam na diagonal, que coisa interessante, né? O rei é fraquinho, tá? De quem manda é a mulher. Naquele jogo, quem manda é a mulher. Então você aprende tanta coisa no cotidiano da vida, né? Só que não tem nota. O senhor é psicanalista também, né? Dos espaços internos, do inconsciente. O que a psicanálise traz para o campo da educação? O que ela contribui no ferramental do educador? Quando você é psicanalista e tem uma pessoa lá falando, eu pelo menos, nunca prestei atenção naquilo que a pessoa está falando. Porque se ela está falando, porque ela já sabe. E não é isso que a psicanálise se propõe. Eu vou prestar atenção nos espaços vazios, aquilo que ela fala sem querer, ou nos silêncios. A psicanálise é uma arte, não é ciência, que se dedica a escutar os silêncios. O Fernando Pessoa tem um poema que ele resume a psicanálise. Ele está se dirigindo a um poeta. E esse poeta, eu acho que é ele mesmo. Então ele diz assim: cessa o teu canto. Cessa, porque enquanto ouvia uma outra voz, como que vindo nos interstícios do brando encanto com que o teu canto vinha até nós. Ouvi-te e ouvia a outra voz. E a melodia que não havia, se bem me lembro, me faz chorar. Então, você veja, a melodia que não havia, mas havia uma melodia que não havia, mas se bem me lembro, me faz chorar. Foi tua voz encantamento que nesse momento vago acordou um ser qualquer alheio a nós que nos falou. Fernando Pessoa sabe perfeitamente o que é psicanálise. Então, quem quiser saber essas coisas da psicanálise, eu aconselharia, quem sabe não ler Freud, mas talvez ler Fernando Pessoa, porque a poesia toda ela é baseada na coisa da psicanálise. E o educador, ele deve ter esse sentido, além da vocação, evidentemente, esse sentido de ouvir os silêncios do estudante? O educador tem que ensinar uma coisa sem dizer nada. Ele vai ensinar para o estudante que ele, estudante, é respeitado e que ele, educador, vai ouvi-lo e vai prestar a maior atenção naquilo que ele está falando. Porque a questão da inteligência, a inteligência pode ser anulada. Há muitos professores e professoras que brocham a inteligência. A inteligência fica brochada por causa de um olhar de professor. A Adélia Prado tem um verso que diz assim: e o meu lábio zombeteiro faz a lança dele refluir. A lança você pode tanto pensar como um símbolo fálico, mas você pode também pensar como sendo a inteligência. A inteligência é uma lança. O meu lábio zombeteiro faz a inteligência refluir. Juntando tudo isso, a vocação do professor, ser capaz de ouvir os silêncios, os vários lugares para aprender, o gosto de aprender, pensando o papel da universidade na formação do professor. O senhor tem uma longa carreira na universidade, na Unicamp, na Faculdade de Educação, inclusive da Unicamp, entre outros institutos da Unicamp. Qual que é o papel da universidade? Como é que a universidade faz hoje para formar esse educador do século XXI? Eu vou dizer uma coisa feia. Eu não vejo que a universidade esteja muito preocupada em formar professores. Parece que o professor fica restrito lá à faculdade de pedagogia. É um cantinho lá
que ninguém leva muito a sério. O que é sério na universidade é física, química, informática. Mas você veja uma coisa, no currículo Lattes, diz que é para avaliar a docência, não avalia a docência coisa nenhuma, não há nenhuma referência à atividade docente do professor. Isso mostra a relação dos círculos acadêmicos com educar, ensinar. O Sala de Notícias Entrevista conversou com o educador Rubem Alves, psicanalista, escritor, que tem participado do debate sobre o que é educação de qualidade no país. Professor Rubem Alves, muito obrigado pela entrevista. Eu aqui agradeço essa oportunidade de me dirigir a um público tão vasto que só está presente na imaginação da gente. Obrigado. Até a próxima.